Bem, pessoal, esse aqui é o cadastro da folha de pagamento, certo? A folha de pagamento é a área onde você pode gerenciar a folha de pagamento dos seus funcionários. Lembrando que para o funcionário entrar na folha de pagamento, o cadastro dele precisa estar preenchido, que olha, folha de pagamento precisa estar preenchido, porque é onde que vai tirar como base para poder realizar os cálculos e emitir o holerite do funcionário, ok? Vamos aqui em folha de pagamento. Então aqui você seleciona primeiramente o período, entendeu? O período vigente. Igual você pode selecionar o período mês 5, mas e fazer o pagamento em outro mês. Então aqui normalmente ele já vem padrão, o período e o pagamento. Então vamos pôr no caso o período vigente e quando vai ser o pagamento, ok? Aqui são os funcionários. Nesse caso aqui vão listar todos os funcionários que você tem cadastrado no WX3 Commerce. Então aqui eu cadastrei dois, funcionário 1 e 2. Então, primeiramente, o que você faz? Você seleciona o funcionário, ele vai perguntar se a data de pagamento está correta, que ele não vai poder ser alterado depois que o holerite for gerado. Então, você dá OK. Aqui, ele pergunta se você deseja cadastrar os dados do último holerite. Como esse aí não tem holerite anterior, então você clica em cancelar e ele vai gerar um novo holerite. Ou seja, aqui ele gerou primeiramente um holerite básico, apenas com o salário base e INSS. De acordo com o valor, ele vai fazendo a incidência do que precisa entrar, se é imposto de renda, todas as outros deduções e proventos e descontos, ok? Então aqui ele já carregou o salário, entendeu? E aqui você pode fazer os lançamentos, certo? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui o menu base de cálculo. Aqui na base de cálculo é onde ele faz toda a base do cálculo, né? Então, por exemplo, aqui ele vai onde que ele vai entrar cada faixa. Então, por exemplo, os valores de salário que entram a faixa INSS, faixa 1, faixa 2, faixa 3 e as porcentagens de cada faixa, inclusive do imposto de renda, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4 e faixa 5. Então, cada uma com a porcentagem e o valor de salário que aí ele vai pegar, aí, a partir daí ele vai fazer os cálculos para poder gerar onde que incide INSS, onde que incide R, entendeu? E esses outros detalhes. Aqui tem o valor por dependente. Se você cadastrar no funcionário que ele tenha 2 dependentes, isso aí é o cálculo também que é incluído o valor por dependente, que para poder montar o holerite, no caso do desconto de imposto de renda e tudo mais, entendeu? Seguindo as regras do governo, ok? Aqui o desconto, você pode definir aqui o desconto máximo de vale transporte, o desconto máximo de alimentação, qual que é o desconto do FGTS e qual que é o INSS patronal. Normalmente, essa tabela, quando você faz o cadastro no sistema, ele já gera essa tabela para você. Mas você pode alterar a qualquer momento. Se por acaso alguma informação dessa alterar, você vem aqui, altera e grava para poder reajustar os futuros olerites. Os olerites que você já lançou não são atualizados, são atualizados a partir do momento que você fez a atualização da base de cálculo e aí vai atualizar os novos olerites, ok? Então aqui também nós temos aqui o cálculo de hora extra. Por exemplo, se você quer calcular a hora extra para poder lançar no holerite do funcionário, você pode lançar aqui. Então ele já te dá o valor da hora extra, né? Considerando 44 horas semanais, né? Então ele já te calcula, já te dá o valor da hora, já te dá a base de cálculo dos 50%, né, que é a hora extra, ou então 100% a hora extra. Então vamos supor aqui que ele é de 50%, ele fez lá 10 horas extra. O próprio sistema já te dá o cálculo dessa hora extra e você clica em adicionar ao holerite. Clicou aqui, ele já fez todo o lançamento aqui das informações aqui. Você clica, ele já te deu o valor, te deu a referência, você clica em incluir, que ele vai fazer o lançamento da hora extra dentro do sistema. E aí, de acordo com o valor, como o valor dele subiu, ele já entrou numa outra faixa do imposto de renda que chegou o valor que ele chegou que ele irá receber, já chegou na faixa 2 do imposto de renda. Então, o holerite é todo calculado automaticamente. Você informa os proventos e descontos, ele já faz todo o cálculo que você precisa, entendeu? Ele já gera as duas vias que você precisa ter, ok? Então, da mesma forma, e nesse caso aqui, quando ele já te dá OK, como já gera o holerite do funcionário, ele já dá um OK aqui para você saber que o holerite já foi criado ou não. Então, nesse caso aqui, você vê que o funcionário 2 não tem holerite ainda para esse mês. Então, porque se você tiver uma lista grande de funcionários, você vai saber quem você já lançou holerite desse período, ok? Então, aqui você pode, continuando aqui, a gente fez o lançamento da hora extra,
Então, ele já fez os cálculos, calculou o INSS, calculou o IR. Agora vamos aqui, ó. Nós criamos, incluí também uma tabela de incidências, que é onde você pode consultar as incidências, o que incide e qual imposto incide. Então, por exemplo, aqui você tem uma tabela que você consegue identificar que, olha, o abono incide INSS, FGTS e IR. Então, você já sabe, por essa tabela você consegue acompanhar, fazer o cadastro certinho do seu desconto que você vai lançar. Que você vai lançar no sistema. Então, vamos fechar a tabela aqui, você pode consultar a qualquer hora, não tem problema. Aí você consegue fazer aquele lançamento. Igual, por exemplo, se você quiser fazer um lançamento aqui, ó, eu quero normalmente a folha de pagamento eu já cadastro já tem alguns proventos e descontos já básicos que já são inseridos automaticamente. Mas é claro que você pode excluir ou alterar cada provento ou desconto dessa lista para não ficar uma lista que você de alguma informação que você não usa. Para excluir a lista, você seleciona e clica em X aqui, que ele vai te perguntar se você quer excluir férias. Se você der OK, ele cancela. Para adicionar, você clica aqui em Mais. Aqui você seleciona, vamos supor, você quer adicionar um provento, né? Seleciona o provento, clicou em Mais. Você diz aqui, pede o nome do provento, nome teste, e dá OK. Ele vai te perguntar se esse provento incide INSS. Se você der OK, ele vai incluir a incidência de INSS. Ele vai te perguntar novamente, esse provento incide imposto de renda? Se você der OK, ele já vai marcar como incide imposto de renda. Mesmo caso, esse provento incide FGTS, você der OK, ele vai cadastrar o provento já com todas as incidências que esse provento possui de acordo com a tabelinha de incidência aqui que foi criada. Então, por exemplo, vamos fazer o modelo teste aqui, o provento. Se você vê que, olha, nome teste, como eu marquei que ele incide INSS, IR e FGTS, quando eu lançar esse provento, quando eu fizer o lançamento desse provento no cliente, ele já vai fazer a incidência desses três impostos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o funcionário 1, que a gente já fez o cadastro, e vamos lançar aqui o nome teste, que então ele vai fazer a incidência do INSS, IR e FGTS sobre isso, no lerite dele. Então, vou pôr aqui R$ 1.500 e vamos incluir. Então, o que ele fez? Ele já incluiu o nome teste no valor e já recalculou o INSS, o IR e o fundo de garantia desse olerite sobre o valor dos proventos, ok? Então, aqui você vai ver que a base de cálculo mudou, o fundo de garantia mudou, todas as informações são atualizadas de acordo com a incidência do provento. Mesmo caso no desconto, né? No desconto não tem incidência, então você lança aqui o desconto. Se você marcar vale transporte, ele já pega o cálculo automático aqui, que você já lançou aqui. Se você já desconta automático, quando você marca vale transporte, ele já lança os 6%. Ok? Então aqui vamos adicionar aqui o vale transporte. Você vê que ele incluiu o vale transporte. Você vê que ele incluiu aqui o vale transporte, já lançou aqui e já fez todo o ajuste no lerite. Ok? É bem simples, é bem prático de utilizar, não tem mistério, não tem qualquer problema para utilizar o Olerite. Agora nós temos aqui essa parte aqui que você pode imprimir o Olerite individual. Você pode clicar aqui em imprimir folha de pagamento, que ela vai imprimir todos os olerites desse período. Então, se você tem 50 funcionários, clica em imprimir folha de pagamento, ele vai imprimir todos os olerites do período. Então, ele vai imprimir os 50 olerites aqui. Ó. Você vê que aqui só tem um, mas se tivesse mais de um, ele imprime todos, fazendo a diferenciação por folha. Ele vai fazer a análise se as duas vias cabem na mesma folha, ele vai fazer duas vias por folha. Se uma via não cabe, se apenas uma via cabe, ele vai pular folha por folha para não cortar o olerite no meio, entendeu? Ele já está todo preparado para isso. Agora nós temos aqui o relatório de folha de pagamento. O relatório de folha de pagamento é o resumo, né, de impostos, proventos e o que você tem o que a sua empresa gasta com esse funcionário. Então, se você lançar aqui ó, no período 5, vamos gerar o relatório, ele só tem um funcionário, né, que eu lancei só o de 1, só do funcionário 1. Então, aqui você tem aqui qual que é a base de cálculo, os proventos, o desconto, o que foi de INSS dele, o que foi descontado de imposto de renda e qual que é o salário líquido dele. Aqui somos da empresa, o que a sua empresa paga de INSS, o fundo de garantia, aí já faz a provisão do 13º, das férias,
entendeu? Então ele já faz toda a previsão, já te fala quanto que é o custo que esse funcionário tem com você por mês, entendeu? Aqui é proporcional, a provisão proporcional ao mês que ele está utilizando. Então você sabe que o funcionário que de 2.500 com o salário dele, contando todos os descontos, ele sai para você por 5.500. Então você tem uma visão geral do que esse funcionário tem de desconto e o que esse funcionário gera de despesa para a sua empresa. Ok? Você pode salvar aqui uma planilha do Excel com essas informações sem qualquer problema. Vamos voltar aqui na folha de pagamento. Fazendo os lançamentos da folha de pagamento, automaticamente essas folhas de pagamento, essa folha de pagamento são inseridas nas despesas e no livro caixa e fluxo de caixa, que eu vou explicar futuramente. Mas basicamente é isso. Nós temos aqui base de cálculo, que são as informações para você fazer o cálculo, certo? Nós temos aqui a hora extra, que é para você calcular a hora extra, que é porque eu não selecionei o funcionário. Vamos aqui. Você consegue calcular a hora extra muito facilmente, ele já te dá o valor da hora de acordo com o salário dele. Nós temos aqui as incidências, né, que é a tabela que te explica onde que você vai incidir ou não INSS, IR, fundo de garantia. Então você vai saber exatamente como montar o seu lerite de acordo com o que cada provento incide, né? Então se você sabe, olha, eu tenho auxílio doença, então que nesse auxílio doença, quando eu fazer o lançamento, o sistema vai calcular na folha de pagamento, ele vai incidir nesse valor o INSS, Fundo de Garantia e IR. Então aqui tem todas as incidências, a tabela com tudo, o que incide, quais impostos que incide cada provento aqui. Então fica muito fácil para você identificar e fazer o olerite perfeito para você. Aqui da mesma forma, você clica aqui em lançamentos, né, proventos, para adicionar você clica em mais, ele vai te perguntar o nome, e quais são as incidências dele, para excluir da mesma forma. Isso aí é muito tranquilo. Se por acaso você quiser fazer aqui o cálculo, vamos pôr o cálculo de férias, você não quer pôr o valor, você quer colocar a porcentagem, ele já calcula a porcentagem para você. Entendeu? Essa porcentagem simplesmente é para te ajudar a fazer uma porcentagem. Se você precisa de algum valor que é referente a uma porcentagem do seu salário, você simplesmente coloca a porcentagem aqui, ele já vai fazer o cálculo para você. Basicamente é isso, a folha de pagamento é muito tranquilo de fazer. Você muda aqui o período, colocou o período 6 aqui, ele já vai carregar todos os dados, entendeu? Se o funcionário já tiver lançado, ele já vai te dar. Data de pagamento, ok. Da mesma forma, para você, por exemplo, se você quiser excluir o olerite, então você pode vir aqui, ó, vamos aqui no funcionário 1, ele tem todas essas incidências. Então eu quero excluir o olerite, ou excluir o vale transporte dele, não, cadastrei errado, eu quero excluir. Você não pode alterar, você exclui e cadastra de novo. Então você clica aqui em vale transporte, ele vai te perguntar, deseja excluir o lançamento do vale transporte? Você dá ok, ele automaticamente remove do olerite. Se você quiser excluir o olerite completo, quiser zerar o olerite, vamos pôr, por exemplo, o salário dele está errado, você vai ter que ir lá no cadastro dele para corrigir. Então você clica aqui em salário base, ele vai te perguntar, ó, excluindo salário base, ele vai excluir todos os registros do olerite. Você excluiu aqui, ele vai te confirmar de novo, você dá ok, zerou o olerite dele. Você vai ver que ele aqui não está ok mais. Então ele não tem mais nenhum lançamento nesse olerite. Ok? Bem simples de utilizar, bem tranquilo. Lembrando que porque ele está perguntando se para poder carregar o olerite, né? Então vamos dar ok. Carregar o último olerite, não, porque não tem outro olerite. Montou aqui o básico. Lembrando que para alterar o salário do funcionário, você vai ter que ir lá no funcionário, no cadastro do funcionário, localizar o funcionário, né? Alterar ele e vir aqui no cadastro dele, que olha, o salário dele está aqui informado aqui, ó. Entendeu? Você tem que vir no endereço e alterar os dados do funcionário, o salário do funcionário para corrigir o olerite, ok? Lembrando que as alterações na base de cálculo só valem depois que, por exemplo, se você fez uma alteração aqui, só vale para os novos olerites, antigos não. Então você vai ter que limpar e fazer de novo o olerite. Mas essa tabela aqui você não precisa preencher. Quando você faz o cadastro, ele já gera essa tabela com todos esses valores já prontos, já pré-definidos. Caso futuramente mudar esses valores, você simplesmente clica aqui, faz a alteração e ajusta aqui a cada faixa de salário. Ok? Então, certo. Então, basicamente, é isso. Nós temos também aqui o simulador de imposto de renda, que é onde que você pode calcular, se você tiver alguma dúvida quanto ao cálculo, né? Se você tiver alguma dúvida que está tendo alguma diferença no cálculo do olerite no sistema, você pode clicar aqui no simulador de imposto de renda, que ele vai chamar diretamente o simulador da Receita, para você poder tirar qualquer dúvida
de se está certo ou não os valores. Eu coloquei o simulador da Receita para facilitar e também tirar qualquer dúvida que você precise aí, que se tiver alguma dúvida relacionada a valor. Então, até mesmo para confirmar se está certo ou não. Vamos abrir aqui que o site da Receita, o site do governo é um pouco mais complicado, demora um pouco mais. Certo. Está abrindo. Ok, então aqui ele já está carregando, você vê que é o site próprio da Receita, e aqui ele já te dá a simulação do imposto de renda. Então você pode fazer uma simulação com base aqui no Olerite para tirar qualquer dúvida sobre o desconto ou sobre a faixa que está sendo calculada. Ok? Então aqui a gente finaliza a folha de pagamento e vamos passar para a próxima. Obrigado.